Fim dos tempos. Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar falando sobre o fim dos tempos. E hoje não dá para falarmos sobre o fim dos tempos sem falarmos sobre as coisas que vão acontecer até o fim dos tempos acontecer de fato, que será no dia da volta de Cristo. Será o evento que vai finalizar o fim dos tempos. Mas, como eu disse, existem muitas coisas que vão acontecer até esse dia. E é sobre isso que vou falar hoje. Porque nas Escrituras, que eu vou ler aqui, existem dois textos. Existem mais de dois, mas eu vou ler hoje só dois textos para te situar um pouco sobre as coisas que vão acontecer neste mundo até o fim dos tempos acontecer de fato e de verdade. Então essas coisas são muito sérias e elas já foram deixadas nas Escrituras para que nós pudéssemos ler, nós pudéssemos saber essas coisas que iriam acontecer. Você tem que saber isso, eu tenho que saber, todos têm que saber, todos podem saber. É só ler as Escrituras e os textos referentes a isso, a essas coisas que vão acontecer, para que possamos ficar sabendo disso. Porque isso foi deixado nas Escrituras para nos avisar, para nos lembrar, para que possamos estar inteirados dessas coisas. Para que, quando essas coisas começarem a acontecer, nós não podemos ficar perplexos, atônitos, surpresos com essas coisas. Porque se elas já foram escritas com muita antecedência a respeito dessas coisas que iriam acontecer, é para que, ao lermos essas coisas, nós poderíamos ficar totalmente prevenidos, acautelados dessas coisas, para não ficarmos desesperados como muitas pessoas que nunca leram esses textos nas Escrituras. Então, é necessário entender isso sim. E nós não fomos deixados na ignorância por causa disso. Nós não estamos na condição de não sabermos sobre essas coisas, porque as coisas que vão acontecer futuramente no mundo, de hoje até o fim dos tempos, já foram preditas, já foram feitas profecias sobre isso, já foram deixadas escritas nas Escrituras sobre essas coisas. Então, você tem que dar valor a isso, porque Deus, de sua parte, avisou a você e a mim sobre essas coisas. E os textos que mostram isso estão nas Escrituras. São vários. Hoje eu vou ler só dois aqui, só para a gente ficar um pouco, a gente conhecer um pouco sobre essas coisas que vão acontecer no mundo até o fim dos tempos. Então, é necessário entender isso. Porque quando você e eu nos interessamos por querer saber isso, esse conhecimento vai nos ajudar, vai nos dar uma certa certeza, uma certa convicção, vai nos fazer entender que essas coisas se cumprirão. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, nós já vamos estar, digamos assim, meio que familiarizados com essas coisas, para que possamos estar tranquilos nesse dia, digamos assim, para que possamos estar conscientes daquilo que vai acontecer, para que quando acontecer, nós não possamos nos alarmar, nos desesperar, não ficar angustiados, com medo dessas coisas, porque já fomos conscientizados de que isso iria acontecer através dos textos que estão nas Escrituras, que são muitos. Se eu fosse ler todos aqui, eu iria gastar muitas horas falando sobre isso. Mas eu escolhi aqui apenas dois textos importantes sobre coisas que vão acontecer até o fim dos tempos, no mundo, em todas as nações, na face da terra, isso vai acontecer. Então, isso vai acontecer em todos os lugares. Muitas pessoas vão presenciar isso com seus próprios olhos, vão ver essas coisas acontecendo na sua frente. Não vai ser
Você não vai ver isso pela TV, mas você vai ver isso na sua frente. Com certeza. Porque isso vai acontecer em todas as nações e países que existem no mundo. Todas as nações e países que existem no mundo, e principalmente as pessoas, serão afetadas por essas coisas. Que são coisas terríveis e gravíssimas. Coisas que você nunca viu na vida, vai acontecer até o fim dos tempos acontecer de fato e verdade. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que está aqui no Evangelho segundo Lucas. Isso que eu vou ler aqui foi o próprio Senhor Jesus que falou a respeito disso. Então o Senhor Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sim, o sol que você vê, a lua que você vê durante a noite e as estrelas que você vê durante a noite também, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Você vai ver isso com seus próprios olhos. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Com certeza você já viu o mar alguma vez. As ondas. Você vê o barulho que eles fazem, o som. Mas a perplexidade das pessoas quando virem o bramido do mar e das ondas será muito grande, porque será coisas que elas nunca viram até então. Vai ser coisas muito fortes, muito pesadas, para que as pessoas estejam perplexas, a ponto de deixar as pessoas perplexas diante disso, atônitas, apavoradas, digamos assim, com o bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror. Os homens não vão apenas desmaiar de terror, que é algo terrível, é algo que afeta a estrutura física e psicológica das pessoas, ao ponto de elas desmaiarem de terror, vão ficar aterrorizadas tão grande. Esse terror vai tomar conta delas de forma tão grande que vai levar os homens a desmaiarem. E eles não vão apenas desmaiar de terror, vão desmaiar também pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. As coisas que sobrevirão ao mundo farão os homens desmaiarem. A expectativa disso vai fazer os homens desmaiarem de terror. É isso que está dizendo aqui. O homem, pela expectativa dessas coisas, ele não tem uma estrutura física e psicológica forte para suportar essa expectativa. E ele vai desmaiar por causa disso. Porque as coisas que sobrevirão ao mundo são coisas terríveis. São coisas terríveis que vão acontecer no mundo. Essa é a verdade. Então ele continua dizendo aqui: pois os poderes dos céus serão abalados. Você já viu alguma vez os poderes dos céus sendo abalados? Eu nunca vi. Talvez você também não tenha visto. Mas imagine então quando você e eu vimos os poderes do céu sendo abalados. O que vai acontecer conosco quando contemplarmos isso, quando sentirmos isso? Os poderes do céu sendo abalados. Não é a mesma coisa de que quando acontece um terremoto que abala as estruturas do continente, fazem cair prédios, desabar casas, pontes, terremotos que causam tsunamis. Não é a mesma coisa do que os poderes do céu sendo abalados, são coisas muito mais terríveis. É isso que vai acontecer. Então, os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, é necessário entendermos isso. Que quando essas coisas começarem a acontecer,
nós temos que exultar e erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Então, fique atento a essas coisas que vão acontecer, para que você possa entender que quando essas coisas começarem a acontecer, e você ver essas coisas acontecendo, você tem que exultar e erguer a sua cabeça, porque a sua redenção se aproxima. A sua redenção é Cristo Jesus. É isso que você tem que entender hoje. Então, eu li esse texto aqui que está aqui no Evangelho segundo Lucas. Agora eu vou ler um texto aqui que está no livro de Apocalipse de João. E vai falar sobre mais coisas que vão acontecer na terra, no mundo, na superfície da terra, antes do fim dos tempos. Então esse texto aqui está no livro de Apocalipse de João. Está escrito assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Você já viu estrelas, as estrelas do céu caindo sobre a terra? Você já viu alguma estrela caindo sobre a terra? Você sabe que impacto isso vai acontecer? Sabe o peso disso? Quantas estrelas cairão sobre a terra? Devem ser milhares. Você está preparado para ver uma coisa dessa acontecendo na sua frente? Diante dos seus olhos? É hora de você se situar para essa situação, porque isso vai acontecer. Então ele continua dizendo aqui: E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Isso vai acontecer quando ele abrir o sexto selo. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Imagina isso. Quantos montes e ilhas existem nesse mundo? São bilhões. São milhares. É praticamente impossível contar. Quantos montes e ilhas existem nesse mundo? E todos esses montes e ilhas serão movidos dos seus lugares. Todos eles. Isso vai causar muita destruição no mundo. Com certeza. Quando todos os montes e ilhas forem movidos dos seus lugares, vai acontecer muitas tragédias no mundo. Você está preparado para isso? Isso vai acontecer. São coisas que vão acontecer até o fim dos tempos. Diante disso, diante de todas essas coisas que aconteceram, né, o grande terremoto, o sol se tornar negro, a lua se tornar toda como sangue, as estrelas do céu caírem sobre a terra, o céu se recolher como um pergaminho, e todos os montes e ilhas forem movidos dos seus lugares, diante de todas essas coisas, o que vai acontecer? Aí ele diz aqui, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, diante dessas coisas que aconteceram, eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondemos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, quando essas coisas acontecerem, isso vai acontecer. Essas pessoas vão querer que os rochedos caiam sobre eles para eles esconder daquele que se assenta no trono. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eles vão dizer isso. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, irão dizer: quem é que pode se suster quando chegar o dia da ira o grande dia da ira deles, ou seja, da ira de Deus e do Cordeiro? Quem é que poderá se suster nesse dia?
possivelmente ninguém tem estrutura física e psicológica para se aguentar em pé diante desse dia, para conseguir ficar em pé, se suster. A pessoa vai cair, a pessoa vai desmaiar, a pessoa vai ficar totalmente inútil diante desse dia. É terrível demais essas coisas. Então, esses dois textos que eu li aqui, tanto o texto do Evangelho segundo Lucas como esse texto do livro de Apocalipse de João, fala de muitas coisas que vão acontecer na terra, que vão afetar as pessoas. Tudo isso que eu li é literal, vai acontecer realmente, literalmente falando. E isso já está previsto para acontecer. Já está escrito, já está profetizado. Vai acontecer mesmo. Então, esses dois textos, eu poderia ler outros, mas esses dois acho que já são suficientes para você ter uma noção, para você se situar, para você cair na real, cair em si a respeito das coisas que vão acontecer neste mundo até o fim dos tempos. Então, foi com esse objetivo que esses textos foram deixados escritos, para que as pessoas pudessem conhecer isso, para que elas pudessem, de certa forma, se preparar, se é que isso é possível. Já vimos aqui que não terá como se preparar para isso. São coisas terríveis demais. São coisas que farão os homens desmaiar de terror. São coisas que vão fazer as pessoas pedirem para os montes lhes esconder, cair sobre eles, lhes esconder. Então, são coisas gravíssimas. É isso que vai acontecer. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falando sobre as coisas que vão acontecer até o fim dos tempos, que é quando o dia da ira de Deus e do Cordeiro acontecer. Ou seja, quando isso acontecer, isso será o fim, digamos assim, definitivo dos tempos. O fim dos tempos será nesse dia. Então é isso que está escrito. É isso que está escrito. E o que está escrito vai acontecer literalmente. Então eu espero que vocês possam entender isso. O nosso Deus e Pai nos avisou a respeito disso. E esse aviso é algo que já está escrito. Então vai acontecer literalmente dessa forma. Eu espero que vocês possam começar a se preparar para os próximos anos que virão. Porque as coisas vão começar a acontecer. E isso vai afetar toda a população do mundo. É isso que vai acontecer. Então eu espero que esse vídeo possa esclarecer vocês a respeito disso. Eu espero isso, sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.